né, para saber como que faz os exercícios, né? Uhum. Eu acho assim, ó, não sei, né, se tem como, é claro que a senhora vai explicar para a gente, mas essa parte de cálculos, eu acho assim que, né, se puder, não sei, não seja assim, que vocês, não, que a senhora não explica tudo, a Uhum. senhora explica super bem, graças a Deus que a senhora explica super bem, professora, pelo amor de Deus, porque eu já fico meia doidinha aqui, imagine se não explicar. Ah, mas assim, eu acho que agora na parte dos cálculos vai complicar um pouquinho, porque acho que todo mundo tem dificuldade com matemática, né, professora? Ah, entendi. Mas Então, eu estava fazendo curso de matemática, sabe? sim. Uhum. Mas assim, né? É lógico que essas fórmulas, que nem essa fórmula do exercício acho que da 6 que a gente fez, né? Ou da Sim. 5, não me recordo agora. E Eu qual... lembro que acho que as duas, né, da agenda 5 e da agenda 6, teve aquele exercício que a gente teve que usar aquela fórmula, não teve? Sim, sim, sim. Então, Cálculo de hora então, extra. é isso, professora, é isso mesmo. Foi na 5 e na 6, é verdade, não foi só na 6, né? Uhum. Ah, e aí, tipo, né, é claro que nem eu falei para a senhora, todo mundo acredito que tem um pouco de, bastante gente tem bastante dificuldade na parte da matemática, Uhum. mas essa fórmula mesmo eu não conhecia, assim, das horas extras, para mim foi novidade. Ah, Então, eu acho assim, né? Tipo, se puder dar uma explicação mais detalhada um pouquinho nessa uhum, parte da matemática, de sim. como fazer as contas, eu agradeço muito. Mas eu já vi uma grande diferença, professora, da Uhum. agenda 5 para a agenda 6, Uhum. que veio para a gente nos estudos no livro, Uhum. e na parte da aula, da sala de aula. Não Uhum. lembro se foi mergulhando no tema, num desses temas que eu li, porque eu leio um por um. Por Sim. isso que às vezes eu demoro um pouquinho para fazer, porque eu Uhum. vou lendo um por um. Aí eu vejo que eu estou cansada, eu deixo um pouco para outro dia, sabe? Eu Uhum. faço assim. Uhum. Então, tipo, eu vi que veio explicando mais sobre a fórmula, porque que nem eu lembro que eu acho que na aula passada eu perguntei para a senhora por que que tem que fazer vezes, né, 1,5, né, a senhora lembra? Sim, lembro que você perguntou. Uma boa Então, pergunta. aí Então, depois eu falei assim, ô professora, por que que tem que dividir por 220? Aí também a senhora me explicou, a senhora lembra que eu perguntei? lembro perfeitamente. Então, aí essa parte que eu perguntei, eu achei legal que eles colocaram o porquê, sabe? Tipo, a pergunta que eu fiz para a senhora, eles colocaram escrito, Sim. mandando escrito, explicando. Eu acho assim que aí, se a pessoa, tipo, tá lendo, vê aquela fórmula, e aí já, que nem eu sou assim, eu leio uma coisa, me aparece uma fórmula, eu já quero saber por que que é dividido por aquele tanto, da onde que saiu aquele valor que está fazendo a conta. Eu Sim, sou assim, por isso que até eu perguntei para a senhora na aula passada. certo. Porque E senão eu não entendo. Eu não, falo, nossa, de onde que eles tiraram 220, que dividiu por 220, depois pegou o resultado que deu da divisão, multiplicou por 1,5, da onde que saiu esse 1,5, e depois, tipo, tem que multiplicar pelo tanto de horas que ele está pedindo para a gente saber o cálculo de tantas horas que eles estão pedindo. Então, tipo assim, aí já fica essa dúvida na minha cabeça que eu preciso esclarecer. a parte matemática. Então, pessoal, boa tarde para todos e para todas. Alguém que está querendo entrar, eu estou já conversando com a Gisele. A Gisele já está colocando para a gente alguns esclarecimentos sobre a parte de cálculos matemáticos na parte de hora extras. Por que, que é aquele 1,5? Por que, que é 220? Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou começar um pouquinho com os slides para a gente verificar essas questões muito pertinentes, e é uma parte da matemática, e a gente tem no material alguns esclarecimentos, por que, que é o 220, né? Então, por que esse 1,5? Isso é muito interessante e tenha certeza,
essas questões elas estarão aí na prova e por isso é bom, então, ok, fica bem experiente, faz mais vezes, entende o que está fazendo, então é isso que a gente vai se propor e a novidade que nós temos de uma agenda entrando para complementar o curso. Então, boa tarde para todos e para todas. Deixa eu Boa só tarde, colocar professora, de novo. Uhum. Boa tarde para todos. Que aí, se tiver alguém que vai entrar, e a aula já está sendo gravada, certo? Então, olha lá, gente. Aqui, olha lá, já coloquei lá, boa tarde para todos. Alguma vez o aluno está sem áudio, ele não vai ver o que a gente vai estar falando. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai procurar fazer o possível de não ultrapassar o tempo, mas que não seja problema. Se ultrapassa um pouco, sem problemas, mas que não venha causar... Que a gravação ela pode correr, depois o aluno olha, né? Mas é importante a presença dos alunos. Eu estou olhando aqui, pessoal, pelo meu WhatsApp, tentando verificar se tem algum aluno querendo entrar. Alguns alunos já justificaram que não é possível devido ao trabalho, mas recomendamos que assista à gravação. Isso é muito importante. A gente tem como ver em números, mas não consegue verificar se o aluno assistiu à gravação. Mas a gente tem assim essa consciência de ver quantos estão assistindo. Então vamos lá, gente. Eu já vou abrir aqui, vou compartilhar a minha tela. Já estou compartilhando. Então, vamos lá com o PowerPoint. Vocês vão receber no slide, perdão, no seu e-mail pessoal, que eu vou enviar, mas ele já está aqui. Também vou colocar no fórum de dúvidas, preciso ver se ele comporta, que os slides são grandes, ocupam muito espaço, mas com certeza o seu e-mail pessoal poderá ter aí esses slides. Bom, aqui a gente sempre anuncia que está entrando aí a nossa videoaula, e aqui, então, só acertando que é a data do dia 10, né? Que é hoje. Então, vamos dar uma acertadinha aqui. E prontinho, salvou. Bom, então, veja lá, pessoal. As recomendações de professora Lídia é que incentive os alunos. Nós estamos numa fase que vai aí demandar aí uma parte intensa dos estudos, visto que a gente está avançando em um terço do curso. Por que um terço, professora? Porque nós consideramos as agendas de 5 em 5. Então, nós temos aí 5, 10, 15, certo? Então, veja essa questão, né? Então, nós estamos aí já avançando para a agenda 6, 7, 7.1, quer dizer, já está avançando até um pouco mais. Então, se mantenham organizados com seus apontamentos, estudando. Nós compreendemos, pessoal. É uma coisa, é um módulo que entrou, já entrou, né, desde julho, e ele acrescenta mais conhecimentos, mais estudos, e isso é muito bom, o preparo de vocês. Pede também que nós reforcemos essa questão dos alunos que têm guarda religiosa ou condições especiais de estudo. Temos um prazo que o aluno tem que mandar essa documentação lá em informações acadêmicas. Aqui a gente sempre conversa sobre planejamento de estudos, modos de ter aí uma comunicação bastante eficaz, a disciplina com os estudos, os momentos de estudos, porque existe uma quantidade de horas padrão para o estudo aí online. Só que o professor não tem controle disso. É umas 20 horas que estariam aí para vocês, para o curso, em média. Aqui, gente, há uma retrospectiva aos alunos que não assistiram videoaula, que perderam alguma coisa, está uma retrospectiva das agendas que a gente vem estudando, só para
reforçar um pouco mais aí. Colocamos alguns slides da sala de aula para mostrar, pessoal, tudo que a gente tem de links na sala de aula, de materiais, que é importante que o aluno consulte, porque aqui é que vai ajudar o aluno na realização das atividades, link por link. Então, se eu quero resolver uma questão, eu tenho que olhar nesses links da sala de aula para me ajudar, certinho? Então, por isso que a gente colocou, a gente já passou isso em vários encontros, só para dar aí uma verificada, certinho? Então, veja esses slides, a gente pôs, eles são ilustrativos, só para reforçar um pouco, né? Tudo que é tirado para fazer essas questões, a elaboração, tem uma equipe que elabora essa parte das questões, dos cenários. Então, eles estão baseados, né, aí nesses links de sala de aula, certinho? Então, a gente, de novo, retrospectiva, a gente já passou por esses slides, mostrando, né, aí os dados importantes, e a gente veio agora com a agenda 5. 5, 6, vira a 7 e 7.1. Claro que no próximo encontro, na próxima semana, o que vai acontecer, pessoal? O período de recuperação já acabou. Então, por isso que a gente fez questão de estar aí elucidando bastante aí as questões que foram colocadas. Nós estamos falando aí da agenda 5. A agenda 4, ela demandou o quê? Ela veio, deixa eu só voltar um pouquinho, ela veio com o fichário, que é sempre obrigatória permanente, e um bloco de notas, onde gerou um pouco aí de novidade para os alunos, né? Mas que a gente entende que tudo isso pode ocorrer, não é mesmo? Então, pessoal, a gente está mostrando a Agenda 4 e ela demandou duas questões e um modo da postagem do bloco de notas. As atividades para bloco de notas não estão diretamente na programação como fichário. Ela não está direto lá. Tem que olhar na programação da aula. Por isso que a gente fez bastante, ficou bem preciso, incentivou muito. Olha, mas onde que está? Está na programação da aula. Não está direto como tem o fichário. Então, para mim saber onde está o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir na programação da aula. A programação da aula, ela sai normalmente pelo correio TEC e avisando no quadro de avisos, porque o quadro de avisos não comporta todo os dados. Então, a gente coloca sempre pelo correio TEC. Em ambos os casos, o aluno tem acesso, todos, né? Então, pessoal, como nós estamos fazendo revisão, alunos que não enviaram agendas de 1 a 5 poderão fazê-la, mas ainda os senhores poderão, aqueles alunos que não participaram aí da parte do debate, poderão fazê-la. Ela está acessada a 00 Ambientação. Vocês poderão ir até lá, quem não se apresentou, conhecer seus colegas, colocar suas mensagens, isso é muito importante, certinho? Então, veja isso, quem não foi lá ver. Então, ela está aberta. Você vai lá na sala de aula, clica lá, agenda 00, só está aberto o debate. Tudo bem, gente? Então, vamos falar um pouquinho da agenda 2, 3. Agenda 1 era fichário e debate. Se algum aluno perdeu, por favor, vai e faça. Ela está direto no sistema e será muito importante que faça o fichário e debate 1, 2 e 3.
Já na 4 vem, então, aí a questão de cálculos que demanda, então, responder o quê? Duas questões que devem ser respondida aonde? No bloco de notas, onde vou consultar na programação da aula. Então, eu vou acessar por aqui, caso o aluno não tenha feito e tenha dúvidas, eu vou localizar quando ela saiu para que o aluno possa ver, então. Essa agenda 1, ela saiu dia 1 do 8, 11 do 8, a 2, 8 do 8, 18 do 8, a 3, 15 do 8, 25 do 8, 4, 22 do 8, 2 do 8, 1 do 9. A gente tem isso nos slides que eu estou falando. Então, vamos para a agenda 4, para a gente ver, então, a questão do bloco de notas, que pode impactar um pouco os alunos que não tiveram, que ainda não fizeram o envio dela, certinho? Então, vamos ver aqui, só para a gente ter uma visão aqui da agenda. Então, olha, gente, eu estou abrindo aqui o meu... Só um momentinho, tem um aluno querendo entrar, só um minutinho que eu já vou lá. Só um instantinho. Estou indo ver, tem um aluno querendo entrar, gente. Espera aí. Coloquei ela já, professora. Obrigada. Professora, apareceu aqui, admitir. Já cliquei, já Ó, cliquei. obrigada. Maria Eduarda, boa tarde. Você está bem, Maria Eduarda? Maria Eduarda Ribeiro. Boa tarde, Maria Eduarda. Tudo bem? Nos ouve bem? Maria Eduarda? Boa tarde. Tudo bem, querida? Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Acho que ela... pode ser que ela esteja sem o áudio. Eu já coloquei aqui, vamos ver. Maria Eduarda, boa tarde. Ela pode ser que ela está sem áudio. Professora, ela respondeu no chat, ó, escreveu. Então, olha lá. Acho que ela está escutando a gente, sim. Ela só não quis falar. Ela respondeu por escrito. Então, eu estou vendo. Boa tarde. Não posso... tá. Ótimo. Sem problema, sem problema. Fica tranquila, querida. Se estiver no trabalho, algum momento que esteja impedindo. Muito bem. Está escutando. Que ótimo. Então, Maria Eduarda, a gente vai procurar aí tirar as dúvidas. O motivo principal é o período de recuperação e as agendas de 1 a 5. Eu estou aqui falando sobre a agenda 4, quando entrou o bloco de notas e causou algumas dificuldades para os alunos. Tudo bem, querida? Então, eu vou indo lá, vou compartilhar minha tela para a gente conversar aí sobre a agenda 4, que foi quando entrou o bloco de notas. Olha lá, gente. Então, estou falando da agenda 4. A Maria Eduarda veio agora com a gente. Então, veja lá, gente. Quando entrou o bloco de notas, então, o que aconteceu? O aluno tinha que abrir a ferramenta, mas antes ele tinha que ver o que precisa fazer. Então, a gente pediu para o bloco de notas, a instrução veio na página 2 da programação, página 2 e 3 da programação, os esclarecimentos para fazer o bloco de notas. Veja que aqui começou a questão de tratar sobre horas extras. Então, foi aonde deu início o cálculo de horas extras, uma questão pedia as horas extras da Ana e da Lídia, e na outra, uma questão. Assim, pessoal, tendo em vista que nós estamos no período de recuperação, a gente não poderia apresentar resultados diretos, porque tem alunos que não fizeram. A gente vai reforçar nos caminhos para resolver. Claro que nós temos um fórum de colaboração e apoio que poderá ajudar com a dificuldade que o aluno tem. Se ele for lá, não fiz ainda, professor, ou tenho que refazer. Se foi lá, a gente vai lá conversar com você.
Então, aqui, durante a videoaula, eu vou orientar, mas não poderia dar uma resposta. Ah, é isso. Porque tem alunos que não, senão, né? Puxa vida, eu fiz e, né? Então, para ser, então, aí coerente, a gente vai deixar assim, aqui como está, certinho? Então, seria isso que a gente vai estar falando agora, certinho? Então, nós vamos aí prosseguindo e vamos ver, então, aí. Primeira questão, pessoal, inclusive a Gisele, que está aqui com a gente, ela já colocou algumas ideias sobre o porquê desse cálculo de horas extras. As respostas, pessoal, elas deverão ser fornecidas olhando no material e a parte matemática um pouco mais de orientações. Então, eu estou aqui no ambiente virtual, para responder a hora extra, eu vou entrar no link da aula. O meu é um pouquinho mais complicado que vocês, né? Espera só um pouquinho, que eu vou entrar na sala de aula para responder para vocês, né? A mediação, ver todas as aulas, vou indo para a agenda 4. Olha só, pessoal, quando você entra na sala de aula, o que acontece? Olha que bacana. Olha ela ali, que linda. Ó, aqui, aos alunos que não estão acostumados a estar olhando aí o link da sala de aula, por favor, pessoal, acostumem a estar, então, aí olhando todos os links que tem na sala de aula, que vai te ajudar a entender aí as questões. Na agenda 4, pessoal, a gente observou que para cálculo de horas extra, ela não está muito bem ajustada. Inclusive, na videoaula, a gente pediu que os alunos fossem consultar na agenda 5, mas sem nenhum prejuízo, se o aluno encontrou dificuldade para fazer o cálculo. Inclusive, a gente conversou bastante na videoaula da agenda 4. Então, olha só, pessoal, só colocando aqui, olha só, olha quantas orientações estão aqui, para, inclusive, estar contextualizando a questão, né, do departamento pessoal e suas ações, certo? A gente tem o porquê aprender, tem todos os links importantes, falando sobre competências e habilidades da agenda. Isso é muito importante, pessoal. Quando você vai procurar emprego, a primeira coisa, lembra o anúncio da vaga? Competências e habilidades alinhadas ao perfil do cargo. E é o que a gente procura fornecer no curso. Competências e habilidades de quem? Do assistente administrativo, que são vocês. Antes, né, você era auxiliar no módulo 1. Você já vai ter aí o seu diploma, acho que mais no meado, um pouco mais de setembro, aí você vai ter o seu certificado. Só que agora no módulo 2, você é quem? O assistente, já subiu um degrauzinho. Então, são competências e habilidades que nós temos que falar para vocês. Em seguida, pessoal, a gente tem, voltando, aí, olha, o mergulhando no tema. Olha só, gente, sobre a CLT, tudo que dispõe lá. Então, aqui vem a parte da legislação, pessoal. Por que foi estabelecido aí a CLT, o histórico, o vínculo empregatício, inclusive tem uma questão da Agenda 4 que pediu para você justificar a escolha de uma alternativa, e ela estava aqui, ó, é a segunda questão da Agenda 4, não é mesmo? Então, vamos lá, gente. Deixa eu voltando. Olha, a agenda 4 está aqui. Ó. Quando pediu para fazer o cálculo de horas extras, então eu já vou aproveitar e na agenda 5, que ela tem um repertório melhor para o cálculo. Só que aqui
na agenda 2, na questão 2, ela responde essa questão aqui, ok? Que ele pergunta o que representa aí vínculo empregatício. Então, o vínculo empregatício você só vai saber lendo as questões e mostrando qual é a alternativa que está a certa e justificar a resposta. Não, a questão tal, representa vínculo empregatício porque ela satisfaz as seguintes condições, certo? Então, seria isso aos alunos que ainda não fizeram a questão. Quanto ao cálculo da hora extra, vamos aproveitar, né? E vamos ver aqui. Então, eu vou voltar e estou indo para a agenda 5. Lembre-se, essas agendas, elas estão no período de recuperação, que são das agendas de 1 a 5. A 6, não. Ela é concomitante no fechamento, que é o dia 15, mas não está no período, né? Então, vamos ver aí a agenda, deixa eu ver aqui, vou voltar ao meu, para mim pegar, então, agenda 5, nós já vamos discutir, estava falando com a Gisele, sobre algumas estratégias de cálculos das horas extras. Na agenda 5, pessoal, qual era a atividade que foi pedida? Era, de novo, fichário permanente e a hora extra. O que aconteceu que a gente observou, pessoal? No fichário, olha só um minutinho, aqui, ó. No fichário, pessoal, ele pediu o cálculo de horas extras de João e Maria, não é isso? Que foi pedido na agenda 5? Pois bem, quando chegou no cálculo, então, a providência era o quê? Para o aluno. Ele iria fazer isso aqui, ó. Ele vai, deixa eu só voltar o meu, porque ele não é tão rápido assim. Então, espera um pouquinho, as minhas turmas, mediação, ver todas as aulas, vamos ver aqui. E aí a gente vai para a agenda 5 para poder ao cenário da aula. Então, vamos ver. Para a gente entender, veja, agenda 4 e 5 é departamento pessoal 1 e 2. Portanto, uma começa e a outra, então, desenvolve mais ainda. Olha só os links, pessoal. Então, é importante que o aluno veja cada um desses links, né? Visite, pode dar sua opinião. Professor, aqui não poderia ser assim, ou aqui eu não entendi, né? Então, olha, estou visitando todos, porque aprender para começar o assunto. Olha lá, gente, olha lá. O que aconteceu? Jornada de trabalho, o que diz a CLT, olha lá. Aqui, ó, responde questões que foram pedidas, né? A questão aí da jornada de trabalho, as escalas diversas, né? As horas extras. Olha aqui, gente, olha a hora extra aqui falando. Esse aqui, gente, é o que a gente fala para vocês o tempo todo, sempre. O salário é dividido por 220. Por que acontece isso, pessoal? Porque a CLT estabelece que esses 220, eles correspondem, né? Por que é 220? Não é mesmo? Então, é um cálculo que é presumido pelas horas de... porque a hora de relógio ela é sexagemal, quer dizer, ela é diferente de um cálculo que a gente poderia fazer de outro modo. Interessa que sempre seja 220, porque corresponde a horas de relógio, certinho? Então, veja isso. Então, por que ela é aí as horas relógio? Então, esses 220 corresponde às horas relógio. Depois vou mandar um arquivo para vocês. Ele é um pouquinho longo, explicando um a um por que ficou, mas é hora de relógio que está aqui. E a hora de relógio, quanto que é uma hora? Não é 60? 60 minutos? Então, por isso que ficou aqui
as horas de relógio aí 220. Então, seria isso a resposta que a gente tem. Hora relógio é 60. Então, para me adequar às horas necessárias, ó, olha só. Mas como se chegou a 220? Olha aqui que ele explica, né? Para começar o cálculo da divisão de horas extras, é preciso observar a hora de trabalho semanal do empregado, lembrando que uma semana é composta por 7 dias, sendo 6 dias úteis, incluindo o sábado. Vocês lembram que tinha o cálculo do João e da Maria? Muitos alunos tropeçaram um pouco porque considerou esse sábado como 100%, e não é, ele é normal, certinho? Então, ele está explicando aqui, né? Aí, continuando, lembrando que uma semana é composta de 7 dias, sendo que 6 dias úteis, incluindo o sábado. Olha aí, tá? E o último dia, geralmente entendido como domingo, é o descanso semanal remunerado do colaborador, o DSR, que não entra nesse cálculo. Então, será contabilizado apenas 6 dias da semana, certo? Então, aí tem que aplicar aquele fator. Aí veio como que foi? Sendo a jornada semanal 44 horas, tudo bem? Né? 44 horas, ela pode ser dividida assim: segunda a sexta, 8 horas, sábado, 4 horas. O cálculo será, então, 44 dividido por 6, olha lá, 7,33. Multiplicado por 30, que é um mês, 220. Olha a explicação matemática que está aqui. Então, qual é a orientação, professora? Então, eu tenho que olhar se ele trabalhou de segunda a sábado, horário normal. Não tem a mais. Deixa eu ver. Não vai dar para atender, porque é um aluno do outro curso, depois eu falo com ele. Então, veja. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que dividir, então, por 6, e lá eu vou verificar quantos dias João e Maria trabalhou. Da Maria, todo mundo acertou. Quando foi do João, incluiu o domingo, alguns alunos não viram isso. Tudo bem? Então, preste atenção que essa explicação ela está para começar o assunto. A explicação matemática está aqui, bem bonitinho, né? E dá para a gente entender, então, por que virou 220, certinho? Porque a gente tem esse cálculo aqui explicadinho. Aí depois o aluno quer saber, professora, o que é esse 1,5 que está aí? Ô, professora, posso interromper um pouquinho? Diga. Uhum. Que nem, ó, isso, deixa aí na parte que a senhora pôs, que a senhora acabou de falar, de segunda a sexta, 8 horas. Deixa eu admitir a Maria Eduarda de novo, que ela saiu, mas agora ela entrou de novo. Aí. Seja bem-vinda, deixa eu ver a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, né? Acho que foi ela que. Isso. Certinho. Ô, professora, então, nessa parte aí, ó, que nem a senhora acabou de falar agora, de segunda a sexta, que dá 8 horas, né? Aí, no caso, sábado, trabalha só 4 horas. Isso. Aí, no caso, assim, para a gente chegar no total das 44 horas semanais, é só fazer 8 horas que ele trabalha por dia, vezes os 5 dias da semana, que no caso, 5 vezes 8 é 40. Aí depois, mais 4 horas que ele trabalhou no sábado, é só pegar 40 mais 4 horas. Isso. Mas na onde que chega nos 44, é isso? 44. Só que, assim, para generalizar, o modelo seria isso. Você pega o salário sempre, divide por 220 para você saber o preço de uma hora trabalhada. Saber o preço da hora, sempre. E tem o que tiver. Catou o salário, dividiu por 220. Agora você vai ver as horas trabalhadas e como que elas foram. É de segunda a sábado? Não. Incluiu o domingo? Então, já agora vem o 1,5,
que a Gisele pediu para a gente explicar a parte matemática. É, porque essa parte que mais pega, né, professor? É, Ai, olha, eu queria fazer uma faculdade de matemática, juro por Deus. Eu gosto, mas assim, eu não sou muito boa em matemática, mas eu gosto, a senhora entendeu? é importante entender. Esse 1,5, pessoal, é um recurso que ele pode ser diferente também, tá? Porque ele faz o seguinte, ele está dizendo que é uma vez e mais meia, certo? É isso que ele está falando ali, ó. Uma vez e mais meia. Olha, em seguida, acrescenta-se 50% ao valor da hora para encontrar o valor da hora extra. Então, é uma vez e mais meia, quando é em dias normais. Então, Aí, no caso, essa uma vez que a senhora está falando mais meia, seria uma hora, que seria o valor de 11,81, não é isso? Isso. Mais meia hora, então por isso que é 1,5, né? Isso, mais meia hora de 11,81. Isso eu gravei na minha cabeça. Isso. Então, mas aí você vai ver, né? Uma 11,81, a metade de 11 vai dar 5 e pouco, né? Sim. 5,9, mais ou menos. Então, seria esse 5,9, né? Seria aí a metade disso, né? Então, se eu pegar esse cálculo e fazer assim, a gente vai entender o seguinte, olha, por cento significa por cento. Então, dividimos a porcentagem por 100 para obter um número decimal equivalente. Em seguida, removemos o sinal da porcentagem. Por exemplo, 50% pode ser convertido para a forma decimal 0,5. Olha lá, ele mostrando. Esse 0,5, então, seria os 50%. Como ele trabalhou em hora extra, então eu tenho que fazer 1,5. É isso que ele está mostrando para a gente, né? Então, ele mostrou que seria 11,81. Agora eu tenho que ajustar as horas que ele trabalhou, não é mesmo? Então, é isso que ele está mostrando aqui para a gente, o cálculo. Agora, aí, quando você viu o preço de uma hora, aí você vai ajustar quantas horas essas ele trabalhou, né? Então, aí você já vai colocar um valor aqui. Aí ele continuando. No caso de a hora Ô, professora, que nem nessa parte que faz, que multiplica por 10, que eu fiquei meio assim confusa. Então, mas é o total de horas extras que ele trabalhou. O probleminha vai falar. Ah, tá. Que no caso ele fez 10 horas extras. Isso mesmo, ele Ah, fez tá. Agora 10 horas entendi. extra, né? Então, ele calculou. Olha o que ele já diz aqui, ó. No caso de a hora extra ser feita num domingo, ela deverá ser remunerada com acréscimo de 100%, ou seja, dobra. Então, tinha dobra, certinho? Sim. Então, é isso que ele quer dizer, sobre o valor, ou seja, o dobro por tratar-se do dia definido por lei como descanso do repouso semanal, é o repouso semanal. Então, a CLT que coloca essa condição. Aí ele fala de banco de horas extras, mas para a gente não interessa o banco de horas extras, ele tem lá uma disponibilidade aí em acordo trabalhista. Mas o que interessa para a gente é que o aluno saiba fazer o cálculo das horas extras, que são em dias normais, e horas extras que são feitas no domingo ou feriado, né? Então, é isso que ele está colocando. Então, E no pessoal, feriado também seria multiplicado por 2? dobra, mas é meio, né? Aí depende da convenção trabalhista para ter isso, né? Mas pode ocorrer, né? Mas então, vamos supor, se caso cair na prova que trabalhou feriado, no caso, a gente tem que multiplicar o valor por 2. Por 2. Mas aí, geralmente, as questões não vi questões pedindo feriado, mas é importante que saiba. Então, se Sim. horas normais, né?
que é até sábado, aqui está bem justificado. E aí, até sábado, no caso, então, professor, é sobre 1h30 que é calculado, né? O É normal. sobre 1,5, quer dizer. Isso. É o caso daquele de João e Maria, lembra? Que deu alguns probleminhas e o aluno não percebeu que as horas normais, incluíam o sábado, no cálculo lá de horas extras de João e Maria, e foi onde que a gente percebeu, olha, acho que os alunos aqui tiveram algumas dúvidas para poder estar resolvendo. Eu mesma, professor, eu fui um deles, que eu me confundi, a senhora acredita? Mas muitos alunos tiveram aí problema com isso, né? Então, é importante que o erro dê antes do exame. Por isso que é importante fazer a atividade. Olha lá, já tirou a dúvida, já saiu de letra, né? Ah, professor, acho que essa eu não erro não no exame, viu? Tenho quase que certeza que essa eu não vou errar, não. Aí, tá vendo? Agora, pessoal, só indo aqui, aí ele vai falar sobre salário, tem muitas outras colocações, marcação do livro de ponto, faltas justificadas. Então, olha lá, equiparação, 13º, tudo isso interessa, né, sobre o ponto de vista de saber direitos e deveres, né, de patrões e empregados. Então, a gente viu que o material da aula ela tem muita informação e também o aluno fazendo a pesquisa. O que a gente recomenda é que o aluno, ao pesquisar, verifique, né, para não copiar o texto inteirinho, que agora a gente tem a IA que dá essas informações, o chat GPT. Então, é uma fonte de consulta, mas que não sejam cópias idênticas, sem olhar o que precisa, vamos resumir, vamos colocar o que a pergunta pede, né? Então, isso é um critério muito importante que está sendo pedido que o professor recomende. Vamos pesquisar, mas vamos ter o bom senso, né? Então, pessoal, agenda 4 e 5, vamos voltar um pouquinho para o slide para não se perder, ela versava aí sobre horas extras, né? A gente falou agora da agenda 5, nós abrimos, então, a sala de aula, fomos lá buscar no material as explicações para o cálculo de horas extras. Se tiver mais alguma dúvida, aqueles que nos vão assistir, por favor, não hesite em nos chamar. Veja, nós temos fórum de colaboração e apoio. Importante tirar a dúvida antes do exame, né? Antes. Vocês vão fazer agora as suas atividades, seja muito aí bem-vindo fazendo atividade, solicitando ajuda, pedindo. Vocês têm o fórum de colaboração, entre os alunos conversam ali. E eu observo se o que está falando está correto. Um aluno perguntou alguma coisa, o outro respondeu, está correto ou não? Não está, eu já vou lá e olho, né? Porque o fórum, a proposta dele é para construir conhecimentos, né? Então, colaborativamente. Então, isso que a gente está sempre falando o tempo todo, né? Para que vocês possam aproveitar bastante aí do curso, certinho? Agora eu vou ingressar, gente, vamos lá. O slide 5, ele vem reafirmar, então, o período de recuperação, onde o aluno deverá fazer as questões que ficou para trás das agendas de 1 a 5. Por favor, ela começou o dia 5, que foi sexta-feira, e ela vai terminar o dia 15. Portanto, assistam a videoaula e, tendo dúvida, não hesite em procurar ajuda, certinho? Finalizamos aqui, pessoal. Se você entrou agora no curso, entrou agora não, se você ficou sem participar da Agenda Zero, que ela fechou no dia 25/8, corre lá, veja que seus colegas se apresentaram e tudo mais, certinho? Então, verifique tudo isso. Aqui já vem a comunicação que a Agenda 6 ela vai
ela foi aberta dia 5/9 e ela fecha o dia, deixa eu ver aqui, aqui. Vamos pegar aqui a agenda 6. Ela está aqui no meu painelzinho, que fica mais fácil para a gente ver a agenda 6. Vamos ver se ela está por aqui. A 7 está aqui. Deixa eu ver se ela vem aqui, senão eu pego. Tá. Bom, está aqui a agenda 6, pessoal. Ô, professora, professora. A agenda 6, pessoal, ela dá continuidade às questões. Dá continuidade, não, calma lá. Ela abre aí a agenda de escrituração contábil. E a escrituração contábil, a gente já colocou aqui para você revisar quem? Módulo 1, agenda 12, quando vocês estudaram o orçamento financeiro. Vocês sabem que tem acesso às agendas, fazendo o quê, professora? Indo lá em Mediateca e olhando, então, no material que tinha lá, certinho? Acesso à sala de aula, creio que não, mas o material vocês têm lá, a agenda. Então, para dar uma olhadinha, o balanço patrimonial, a questão de direitos e deveres, né? E a questão aí de ativo e passivo, natureza das contas. Veja, pessoal, essas duas agendas, elas estão bem teóricas. Então, ela vai pedir muita teoria, tanto na 6 quanto na 7. Então, presta bem atenção nisso, né? Então, está aqui a agenda reproduzida. Isso aqui é a programação da aula. A programação da aula é colocada sempre no quadro de aviso anuncia, correio técnico, arquivo anexo. Então, essa agenda pedia, então, o propósito dela, né, é organizar e coletar documentos e informações financeiras, elaborar relatórios administrativos e financeiros. Então, veja, ele vem falar de contabilidade, atos e fatos administrativos. Então, eu preciso registrar o quê? O que entra e sai da minha empresa. E para isso, eu tenho algumas vantagens. Eu posso controlar melhor o caixa, eu posso controlar se está tendo lucro ou prejuízo. Eu posso olhar se eu tenho um estoque muito alto que vai prejudicar. Estoque muito alto, ele causa prejuízo, porque ele tem uma manutenção, e essa manutenção influencia em custos. Calma que a gente vai depois no módulo um pouco mais para frente, quando chegar materiais, a gente vai ver um pouco mais disso. Então, o balanço patrimonial é uma fotografia da saúde financeira da empresa, onde estão registrados ativos e passivos. Ativo, origem do ativo é devedora. O passivo, patrimônio líquido mais capital, ela é credora, origem das contas. Mas aqui interessa como, né? Aqui, vamos estudar, estou olhando aqui, como a contabilidade de uma empresa deve realizar a escrituração dos fatos que alteram o seu patrimônio. Então, o foco é saber quais são as contas que alteram o patrimônio. Tudo bem? Certo? Bom, que mais? Bom, aqui vem as competências que são requeridas de vocês. Em cima dessas competências, as questões são elaboradas, as questões de exame. Então, verificar essas competências que são requeridas e também o que nós estamos passando de estudo. O que tinha aí nessa agenda? A gente tinha o fichário e a gente tem quem? O bloco, de novo. Ó, o bloco de notas. Mas o que é isso, professora? Veja, pessoal, a gente sempre trabalha com uma previsão de capacitar o aluno para o exame presencial. Que fizemos? Nós providenciamos uma revisão 1, que são de exame presencial passado, já ocorreu.
para você treinar e ficar bem preparado. Não vai chegar lá na hora. Puxa, são questões, então o aluno não tem aquela habilidade de ler uma questão e localizar o que é importante, grifar o que é importante, se isso combina com o que a questão está pedindo, né? Então, essas habilidades. Então, a gente selecionou o quê? 10 questões correspondentes. Agenda 1 a 5, não entrou a 6, mas de 1 a 5, para que vocês possam o quê? Treinar. Só que precisa fazer no bloco de notas. Então, a gente orientou. Faça no bloco de notas. Atenção que as instruções estão indicadas aqui, né? Elas estão indicadas aqui. E como que você vai aí proceder, né? Então, você vai, primeiro, fazer... fica num lugar calmo, que você possa responder as 30 questões sem olhar no gabarito. Lê as questões, responde. Respondeu. Aí você vai lá no gabarito, que está aqui embaixo, olha ele, vai corrigir uma por uma. Corrigiu. Aí você vai fazer as questões que errou, quantas errou, e justificar. Que eu não entendi, mas lá no livro, ou a dedução dela. Não, mas pude deduzir que seria essa mesmo. Ou não entendi. Não entendi? Então vai para quem? Para o fórum de colaboração, para todo mundo ir conversar lá. Não entendeu? Entendeu por quê? Eu entendi sim. E eu observando o que os alunos estão falando, né? Eles não entenderam, então eu preciso reforçar esses pontos, porque que é desse modo, né? Então, é a providência. Então, foi lá, você monta o seu gabaritinho. Então, 1, 2, 3, até 10. Então, primeira, acertei, errei, tal. Aí depois só vai justificar o que errou. Só o que errou. O que acertou não precisa, acertou. Mas a gente quer ver o que errou. Bom, se errou nessas questões, quais agendas elas estão apontando? Então, naquela agenda, você precisa estudar mais, você precisa perguntar mais. Então, seria isso que deve ser feito aonde, professor? No bloco de notas. Você monta o seu gabaritinho e manda. Aqui a gente já até mandou como que eu vou corrigir, lá, tá? Mas faça com muita sinceridade, pessoal. Não tem problema. Eu só acertei 4 questões. Então, veja, nessas 4 questões há uma incidência na agenda. Você vai perceber, essas questões são da agenda X. Nela deverei me aprofundar mais. Não consegui? Ajuda? Então, é isso que vai ser feito na agenda 6. Olha, pessoal, a gente está olhando aqui um pouquinho esse tempo, para que a gente não ultrapasse muito. Reforçando aqui, gente, olha só, de novo o cronograma, fiquem atentos, olha aí, o período de recuperação. Lembrando, pessoal, que a agenda 6 ela vai fechar junto com o período de recuperação, olha isso, certinho? Bom, vamos ver aqui, agenda 7. Ela vai ser enviada agora na sexta-feira e ela vai para a escrituração contábil 2. Atenção, pessoal, que essa agenda ela ficou bastante teórica. Ela vai falar da escrituração contábil, mas ela vai ficar bem teórica para que você entenda, né? Todos os elementos que compõem o balanço patrimonial. Então, ele tem essa parte. A gente vai escolher o debate, então ela vai ser fichário e debate, já está aqui, ó. Então, ela é 12/9 e 22/9. Então, ela é bastante teórica, onde você vai precisar o quê? De um estudo aí bastante detalhado na 6 e lá na 12, onde mostra o balanço patrimonial. Nós vamos se encontrar na próxima quarta-feira, que aí o dia 17. Tendo dúvidas, pode correr
lá para o fórum ou tirar dúvida aí durante a videoaula que dá tempo. Então, a gente providenciou aí para a agenda 7, que ela é contabilidade 2, ela avança aí a parte da contabilidade, mas precisa de dar uma olhadinha no módulo 1, agenda 12, ok? Parece um pouco aí muito denso, mas não é. Então, vamos ver um pouquinho, gente, quais seriam as questões que vocês precisarão responder. Olha só, olha como ela é bastante teórica. Conceitue o que são as contas patrimoniais. Contas patrimoniais, então, seria aí contas patrimoniais, deixa eu só dar uma olhadinha, e contas de resultado. Olha só, isso aqui, pessoal, e com base nos fatos descritos no texto, identifique quais acontecimentos correspondem a contas patrimoniais e quais correspondem a contas de resultado. Então, você vai ter que ir lá no link da agenda, um por um, para você poder resolver essa questão, certinho? Muitos alunos vão correndo olhar a questão no chat GPT. Eu aconselho que verifique o material da aula, pode comparar, e aí você faz os ajustes, para não registrar cópias idênticas, né? Tirou a cópia. Não, aí não constrói conhecimento, pessoal, porque quando chegar na prova, aí não fixou, não entendeu, né? Então, veja isso. Então, o que precisa saber? Os acontecimentos que correspondem às contas patrimoniais e quais correspondem às contas de resultados, né? A 2, considerando que o balanço, olha de novo, olha ele aqui, o balanço patrimonial representa a situação do patrimônio da empresa em determinado momento, descreva a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, isso você tem um pouco na agenda 7 e pode ter mais aí na agenda 12, né? O que mais? Tá, a composição do ativo, passivo e patrimônio líquido. O esqueletinho dele. Que contas eu tenho no ativo? Que contas eu tenho no passivo? No passivo, eu tenho o quê? O patrimônio líquido, né? Então, eu tenho obrigações e tenho aí o capital social. A questão 3, considerando que a demonstração de resultado de exercício DRE mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo, isso aqui é muito importante, gente. O DRE, demonstrativo de resultado de exercício, ele mostra o que? Se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período, explique a diferença entre receitas e despesas. Isso vocês têm à vontade lá para responder. Depois a gente provocou um debate. No debate, ele vai pedir, então, aí para vocês, né, o método das partidas dobradas. Então, como você acredita que o método das partidas dobradas pode contribuir para o controle financeiro de uma empresa no seu dia a dia? Quais dificuldades práticas um técnico em administração poderia encontrar ou aplicá-lo? Aí você falando, tá? Pense em situações reais como venda a prazo, pagamento de fornecedores e o controle de caixa. Vocês têm esse material para responder. Então, aqui, gente, ó, novamente as recomendações. Por quê, pessoal? Vocês têm, então, aí fazer postagem. Aqui é mínimo, gente, ó, 2. Se aparecer 2 para mim, eu estou entendendo que você fez a sua e postou em mais um. Então, procuro fazer em mais 3, 4, visita o que o colega escreveu, não é mesmo? Então, no slide 20, não vai ser possível passar todos, mas vocês terão, e eu estou focando os principais. Como a gente havia dito, pessoal, houve o quê? Um aumento da carga horária do curso. Então, precisou que o aluno
fizesse, então, esse curso. O curso do MOC, ele veio para a agenda 7.1. Ô, professor, mas já tinha 7. Então, essa é 7.1. Então, ele é só fichário, não tem outra coisa a fazer e vocês deverão fazer o curso. Ele se chama Gestão do Tempo, ele está na sala de aula, na agenda 7.1, ela vai abrir no dia 12 e você terá um tempo para fazer o curso, porque ele só vai concluir em 20/10. É o prazo que vocês têm para fazer esse curso. Então, você terá até o dia 20/10 para fazer esse curso. Então, você vai fazer o curso, ele tem um vídeo explicativo bem bonitinho, e você vai ter que fazer o curso. Então, ele tem um mínimo de horas que você tem que ficar logado, senão ele não emite o certificado. Então, vocês vão gostar muito. Ele vai falar da entrevista, ele vai falar do perfil do cargo, vai falar da ambientação do funcionário, vai falar da apresentação quando você vai numa entrevista, como que eu devo estar vestido, tudo isso bem bonitinho. Depois você vai ganhar um certificado, e nesse certificado você vai colocar no fichário e vai responder uma questãozinha que tem lá, certo? É uma questão que você vai responder com 3, 4 linhas sobre o que você achou do curso, certinho? Então, não será aceito pelo Correio Tec, porque ele está indexado no fichário, tá? Então, aí está sendo colocado o que vocês vão fazer com essa agenda, lembrando que ela fecha em 20/10, certinho? Olha só, então tem tempo para fazer, mas não deixa para a última hora. A justificativa, pessoal, está aqui. Houve uma ampliação da carga horária. Vocês estão aqui, olha que bonitinho, gente. Olha, daqui um pouquinho deu um pulo aqui, olha lá, certo? O certificado deve estar à disposição, mais uns 15, 20 dias do módulo 1, certo? Vocês receberam um certificadozinho, certinho? Aí a gente vai ter, então, aí. Olha só, aqui a explicação como aumentou a carga horária, né, 370 horas que está aí, para o módulo 2, então teve que colocar 2 agendas. Essa é uma, a 7.1, depois vai colocar outra. Só um minutinho, eu não vou passar tudo não, gente. Aqui já tinha, slide que já tinha, você que está assistindo pela primeira vez, que não viu os outros slides, eu procurei deixar para facilitar. Aqui reforçando as questões da frequência mínima de 75%, aqui mostrando aí as recomendações, slide 27, reforçando data de exame, para que fique bem claro com isso, né? Aqui, sobre a parte da organização dos estudos, a gente já falou. Aqui, o funcionamento das atividades e tudo mais está aqui, né? Então, o slide 32, programações, isso vocês já estão habituadíssimos, mais uma recomendação aqui, esse aqui é muito importante, gente. Importante ter atenção ao calendário. Aulas abrem e fecham em datas estipuladas. Caso o aluno não poste no prazo, olha isso, principalmente agora, hein? Na parte da nossa revisão 1, o período que a gente tem aí de recuperação. Caso não poste, deverá justificar, pessoal. Porque alguma vez o aluno não fez no prazo, desculpa, não é porque ele não quis, ele teve algum problema, então ele precisa justificar. Porque a hora que eu for corrigir, o que manda as normas do curso? Não postou no prazo, a correção, estando satisfatória, ela é B. Agora, se ele justificou, eu já vi que teve alunos que teve problema de saúde, problema de família, então eu vou olhar essa justificativa, a hora que eu vou corrigir, eu vou olhar, olha, ele não fez porque não quis, teve algum problema que está justificando, certo?
Então, isso que a gente quer mostrar. Bom, sobre as correções, vocês podem ler bastante com calma, utilize a redação própria, utilizem a internet para pesquisa, mas não esqueça de mencionar referência com data do acesso. Responde ao que pede a atividade, leia atentamente o enunciado e exemplifique se pedir. Atenção, às vezes são duas perguntas. Observe os critérios de avaliação, fora do prazo do período. B, não copiar resposta de site ou colega. Muitas vezes, sem querer, copia do colega e a gente percebe, né? Copia e cola não pode, significa que hoje é plágio. Aí a inteligência artificial serve como norteamento de estudos e seu uso de maneira indevida pode acarretar deficiência na aprendizagem, que será notória em provas e exames. Se você pegou a pergunta, correu lá buscar, o que aconteceu? É uma fruta que não amadureceu. Está pronto, está certo. Tem coisa assim? Está certo. Mas e para você? Você construiu esse aprendizagem, houve a maturação, houve o questionamento de dúvidas? Não, mas está certo. Então, olha que já está prevendo, né? Será notória em provas e exames, porque a construção do conhecimento ela tem que ter uma maturação. Por isso, as indicações do processo. Li, pesquisei, tenho dúvida, olha lá o professor, olha lá o fórum, olha só o que a gente tem. Precisa amadurecer. Não vai correndo buscar, você vai achar, mas olha o que vai dar o reflexo. Por isso, a gente está pondo revisão 1, vocês vão ter a revisão 2, calma, que tudo isso tem um processo, não é jogado, tá? Tem revisão 1, 2 e 3. Então, na 1 a 5 já está aí com vocês, certo? Procure postar as atividades no prova, não deixe acumular atividade. Comunique sempre à tutora, caso ocorrer atraso nas postagens ou algum problema pessoal. Aqui já está repetido novamente, gente. Olha aí a questão do bônus, né? Aqui a gente já tinha no outro também. Aqui para os alunos que pode apresentar alguma dúvida. Então, olha, pessoal, na Agenda 00, o que está disponível aí é o debate. Então, olha lá, vê o que você tem disponível e para você aproveitar. Rapidinho, pessoal. Aqui a gente já passou nos outros slides, manual do aluno, a gestão do tempo. Olha aqui as nossas orientações antes de chegar lá à agenda, né? Aqui, gente, a professora Lídia pede muito que a gente insista com essa comunicação no fórum de colaboração e apoio. Por quê? Porque a dúvida de um ajuda o outro, né? Então, isso é muito importante. O slide está acabando, gente. Aqui vem o slide da agenda 00, que é o quê? Aonde os alunos se encontraram, se conhecem. Então, isso é muito importante. Certinho? Então, pessoal, eu vou dar uma volta para vir perto de vocês, para a gente, então, aqui, ó. Oi, gente! Oi, Maria Eduarda. Oi, Gisele. Estão por aí, querida? Então, gente, Sim, estou escutando tudo que a senhora está falando. a gente procurou, passou um pouco do horário, a gente reconhece, mas vocês poderão depois ver com calma, né? A gente teve a presença da Maria Eduarda, da Gisele, e teve uma outra colega que entrou também. Então, a gente agradece e agora eu estou à disposição para as dúvidas, né? Então, é isso. Olha lá, a Maria Eduarda está ali. Não se assuste de repente, mas o que é isso? Tanta coisa, né? Mas vocês vão ver, gente. O curso, ele é um curso que está bem robusto para você enfrentar aí uma vaga de emprego. E vocês sabem que a gente tem uma grande visibilidade perante o mercado de trabalho, né? É uma construção sólida com esse curso. Então, ajuda muito. Se tiver mais alguma dúvida e está precisando desligar, pode. Daqui um pouco eu tenho aula, mas a gente continua conversando.
As videoaulas abrem caminho, elas serão gravadas, né? E aí sendo aí depois disponibilizado para vocês. Creio que no máximo até amanhã. Oi, Gisele. Olha lá, a Gisele está lá, está a Maria Eduarda, e tinha mais uma colega, não tinha, Gisele, que entrou? Acho que Não, não, acho que é só a Maria Eduarda mesmo que apareceu, que eu admiti ela aqui. então tá bom. Não Então, vi outra, não, professora. eu recebi muitos comunicados de alunos explicando que não seria possível, mas o que a gente quer mesmo é que assista à gravação. O que tem que, quando está aqui a gente já fala no momento, mas assiste a gravação, dúvidas, sobe lá para o fórum de colaboração, avisa no Correio Tec e a gente continua a conversa. Então, o que nós temos, então, professora? Quando for sexta-feira, vai chegar para vocês agenda 7 e 7.1. Calma, nenhum desespero. A 7.1 é curso para complementação de carga horária e o prazo é até dia 20/10, mas não deixa para a última hora. Vocês vão gostar muito. O MOC, ele tem uma plataforma que é do Centro Paula Souza, ele tem um vídeo de apoio para explicar para vocês, e vocês vão adorar o curso. Todos que fizeram gostaram muito, certinho? Agradeço muito a participação de vocês, fiquem à vontade, se puder, se precisar desligar, ou alguma dúvida que já queira esclarecer agora, fique à vontade, eu tenho mais 10 minutinhos, a gente pode conversar. Tudo bem, gente? Vamos lá. E os Ô, slides, professora, tudo bem, deixa eu falar então. diga, Não vai atrapalhar a senhora, não, né? não vai. Pode, É, que final. nem a 7, quando entrar a 7, vai entrar a 7.1 juntas. E a 7 normal não vai ter o mesmo, vai terminar o mesmo prazo da 7.1? Não, Porque a não. 7.1 a senhora falou que termina dia 20/10. Isso. E a 7? É 22/9. Eu vou mandar na sexta-feira, Hum. às 7 Ah, tá. ela. Então não vão ser as duas no mesmo prazo Não, que não. termina. A 7.1 tem que fazer curso, então precisa dar prazo. Agora, a 7 ela segue caminho normal e ela esgota, né, no dia 22/9. Então, vai tudo bonitinho, programação Ah, de então aula, tem tempo, professora, para fazer esse curso. isso. Então, vocês vão gostar, é fácil acesso, vocês já estão aí cadastrados. Então, ele vai dar todo o caminhozinho para você acessar o curso. Você vai acessar o curso na própria fichário que está aí para você, não tem que fazer nada. Você vai clicar, Ai, que legal. já abre e vem um vídeo explicativo, a moça explicando como que vai ser. Então, é isso, né, gente? Isso que é importante. Mais alguma duvidazinha, gente? Que vocês querem? Por enquanto, não. Já esclareci minhas dúvidas, professora. Obrigada, viu? Bom, Maria Eduarda, fique à vontade. Quiser fazer pergunta ou precisar sair, fique tranquilo. A gravação, esperamos que ela venha aí no máximo até amanhã, assim, tira a dúvida e vai para os colegas também que não puderam assistir. Esses vídeos ficam um pouco longos, porque a gente procura aproveitar, por isso que eles colocaram toda semana, põe toda semana a videoaula. Então, dá para conversar melhor, para se entender melhor, e o resultado é um curso bastante forte, robusto, e que o professor esclareça ao aluno. Nós temos o quê, gente? Vocês viram que agora nós temos o acervo digital que está na sala de aula com 2 vídeos. Um é o introdutório da agenda e o outro é aqueles vídeos que o jornalista faz pesquisas. Ele vai fazer pesquisa, vai fazer entrevista. E tem o introdutório, que fala assim do início da agenda. Isso que é bacana, já está no acervo digital. Não precisa mais de procurar ali, aqui e acolá. Está ali para fazer, para vocês assistirem. Né? Então, é isso, pessoal. A recomendação insistente que nós temos aí a IA ou chat GPT, mas que use com sabedoria, porque o material da aula ele
é bastante ilustrativo e pode ser auxiliado com a IA. Mas copiar, colocar, copia e cola aqueles arquivos enormes, não houve nenhuma tabulação de dados, só colocou, não constrói o aprendizado. Porque aí, quando chegar no exame, lá não estará a IA, né? Não está lá o chat GPT. Então, precisa construir, maturação. Então, existe uma maturação, gera dúvidas, né? Aí você fica bastante suficiente, bem preparado. Certinho, gente? Tudo bem, então? Maria Eduarda, quer perguntar alguma coisa, querida? Tá tudo bem? Maria Eduarda? Sem dúvidas. Gisele, quer perguntar mais alguma coisinha? Fica à vontade. Não, não, professora. Por hora, não. Já esclareci todas as minhas dúvidas com a senhora. Eu agradeço, viu? Vão surgir as outras. Porque Vão, professora, vão se sim. surge a dúvida, é bom. Porque se surge a dúvida, é bom ela surgir antes do exame. Sim, Ela tem que surgir antes, porque se for lá no dia do exame, né? Então, isso é fato de que o aluno, quando tem a dúvida, ele já está aprendendo. Bom, sim, e eu não estou vendo o que seria o meu caminho. Me ajuda ao caminho. O professor vai lá ajudar no caminho. Agora, se isso não é feito, pegou direto e já jogou na resposta, está certo, professor. Não vai dizer que está errado, mas não construiu. É construção. O conhecimento ele tem que ser construído. É como uma casa, a base. Se não fez, aí, né, fica, e nos né? aprendizado, professora, que nem nas todas as sessões que tem explicando tudo, as informações das matérias que a gente tem que ler, lendo dá para entender bastante coisa e tá fácil de entender. Ajuda, ajuda. Agora, Sim, quero ver o que seria uma pesquisa, porque a gente pede muito fonte de pesquisa. Por enquanto, a gente não está retirando pontos, né? Mas ali seria perda de pontos, porque a fonte de pesquisa, material da aula, põe a sessão tal. Vídeo da sessão, vídeo ou um vídeo externo, ou uma pesquisa externa. Se for vídeo, acesso a sites, deu o endereço do site, acessado em, pronto, deu a fonte da pesquisa, que o professor vai lá ver. Ele acessou isso, então deixa eu ver lá o que ele acessou, que você vê, é uma consulta que está ajudando. Agora, o aluno não está colocando a fonte da pesquisa e a característica é de uma pesquisa de site GPT. Então, a gente já está olhando. Não que não deva fazer, mas que ele faça a tabulação de dados. Uma vez a gente pegou, o aluno copiou tudo. Talvez ele não soubesse, ou ele fazia deste modo, não foi orientado, mas aí complica. Com 3, 4 páginas, não é possível, né? Que apenas essas questões são questões práticas que estão aí, não é nenhum estudo a fundo, um estudo, como diz aí, que você vai fazer um trabalho acadêmico, não é isso, é uma questão, né? Não é um trabalho. Então é isso, gente, é bom as videoaulas, vocês que vão nos assistir, pessoal, fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, para perguntar, nós temos aí tem vários canais para a gente conversar. Certinho, então, queridos e queridas, eu desejo, então, boa noite para vocês, bons estudos, fiquem muito à vontade, mantenha aí o ritmo de estudos, horários, direitinho, né? E vai dar tudo certo. Vocês vão ver quando vocês chegarem no módulo 3, vocês vão chegar bem resistente, vocês vão gostar do módulo 3, né? E o maior passo é se dar bem no exame, aproveitar os bônus. Vocês viram, né? Até 79% você está suficiente para o exame, mas não tem bônus. Bônus é a partir de 80%. 90%, de 80 a 90. Vocês terão depois vocês terão 2 pontos e 3 pontos quando está 100%. Então, aproveita bem. Tá bom, então, gente,
Muito obrigado pela Ô, participação. professora, o acerto mínimo para poder, tipo, não fazer recuperação, não precisa fazer recuperação, é 18 É 16. questões? Ótima pergunta da Gisele, gente. É 16 no primeiro exame. Ah, sim, é 16. Eu fiquei meio confusa, porque até, inclusive, no módulo passado, no primeiro módulo, era assim, era 16 a questão mínima na primeiro exame, Isso. depois, acho que na recuperação, que tem que acertar mais que 18 ou 18, né? Aí na reclassificação, né? Então já as coisas mudam. Então a gente também, muito boa a pergunta da Gisele, muito bem oportuna. Porque olha Eu fiquei com essa dúvida, eu falei, não, eu preciso perguntar, não posso ficar com essa dúvida. isso, mas ilustra para os colegas que estão nos ouvindo. Olha só, pessoal. Se você, alguma vez, o aluno fala, eu não vou fazer o primeiro exame, quero fazer. Não faça isso. Não faça isso, porque olha só o que vai acontecer. Se você deixar, quer deixar. Não, não faça. Porque o primeiro exame, pessoal, o segundo exame é caráter especial. É aluno que ficou doente, o aluno que perdeu, teve algum problema. Porque no segundo exame já é diferente, né? Então, já se teve algum problema, precisa ver quais são as justificativas para o segundo exame. Tem que ser atestado médico, problema de trabalho comprovado, por escrito, se houve, por exemplo, aconteceu um acidente, aconteceu. Então, não é bem assim, né? Deixa. Não. Faz o exame. Faz o exame. Não deixa para depois. Só se é uma coisa imperiosa. Lá no dia, não foi fazer o exame, foi pegar o ônibus não veio, motivo impeditivo. Mesmo assim, pessoal, no dia do exame, tem um plantão direto, é o professor, é o coordenador, porque alguma vez ele vai atrás um minutinho. Não, não volta para trás, não vai lá. Já avisa aqui, olha, eu estou aqui. A gente corre lá para a ETEC e avisa. Então, há uma mobilização para o aluno fazer o primeiro exame. Aí, o segundo exame já é diferente, né? Quais casos poderiam fazer o segundo exame? Aí vai olhar. Ele tenha mais de 75%, justificou, então a gente está prevendo. Tudo bem, Ô, gente? professor, então agora vamos supor no primeiro exame, eu acerto 17 questões. Eu Sim, estou livre da recuperação, é isso, no caso? isso. Você acertou 17 no primeiro, você está É. aprovada. Agora nós vamos ver o seu bônus. Aí, Ah, olha sim. lá, você tem quanto? O seu percentual. Você tem até 3 pontos. Ah, Dependendo. sim. Se você tiver 100 pontos, 100%, você terá 3 pontos. Olha aí o que Sim. vai acontecer. E agora vamos supor, no caso, se alguém fizer acertar 15, como que fica a situação da pessoa? Vai olhar o bônus. Tem 15 pontos. Tem bônus? Tem 1 ponto? 16. Tem 2 pontos? 17. Aprovou. Né? Ah, Então, então, tipo, no caso, se na prova eu acertar 15 questões, mas é, mesmo assim eu consigo, no caso que tem 100% de frequência, fez é, todas as atividades, eu consigo então ficar fora da recuperação, mesmo eu sim, acertando 15 questões. nós vamos correndo olhar lá quanto tem de bônus. Vocês vão ver em informações acadêmicas que vocês conseguem ver quantos você tem de pontinho. E ele está regulamentado pelo percentual, né? Ah, que Então, legal. Então, a gente dispõe disso. Então, o que a gente quer falar que o aluno fique confortado e seguro que a gente está acompanhando, né? Está acompanhando. Então, o estudo à distância, ele se mostra muito importante e ele está ganhando cada vez mais solidez, de comprometimento, de qualidade. Então, tudo isso a gente se preocupa. A Né, né? professora Maria Eduarda perguntou aqui no chat Sim. se pode usar calculadora na prova. Ótima pergunta. Nãozinho, não. Fosse bom, né, professora? Eu não ia achar ruim, não. Por isso que a gente, Ah, isso que a gente pede que o aluno faça bastante cálculo, esse de hora extra, procura fazer sem a calculadora, depois você confere, né? Mas, então, é ótima pergunta. Parabéns, Maria Eduarda. Você ajudou seus colegas. Então, deixa eu responder aqui. Não poderá
não poderá utilizar a calculadora. Você sabe que na aula presencial os alunos perguntam isso, né? A calculadora, certinho? Ó, não pode, né? Porque ele vai depender da praticidade que o Maria Eduarda tem que saber fazer conta, minha filha. Pratica as contas. então, olha lá, você tem bastante coisa para praticar aí os cálculos, né? Mas então é isso, gente. Então, muito obrigada. Se precisar mais alguma coisa, pode mandar pelo Correio Tec. E daqui um pouco eu já vou indo para a escola para encontrar com meus aluninhos por lá. Tá ótimo, então, gente. Professora, obrigada, viu, por senhora ter esclarecido as dúvidas e desculpa ficar, tipo, perturbando a senhora aí, viu? Não, não, de forma alguma, porque você está ajudando o seu colega. Alguma vez o colega não tem essa amplitude de se comunicar, de perguntar, né? Boa noite, Maria Eduarda, muito obrigada. Não tem essa facilidade de se expressar, muitas vezes não tem, né? Então você está ajudando o seu colega, né? Olha lá, a Maria Eduarda perguntou aquilo que eu queria saber, olha lá, né? Então é isso. Então agradeço muito pela colaboração. Muito obrigada, Maria Eduarda. E a gente vai prosseguindo e a gente está aí direto no Correio Tec, a gente está no WhatsApp, e assim a gente vai indo. Tá bom, então, gente? Então, boa noite, professora. Boa noite, Maria Eduarda. Obrigada. Obrigada, gente. Bons estudos. Um abraço. Obrigada, professora. Boa aula. Obrigada. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tchau. Correr atrás. O profissional que faz a administração, ele tem grandes possibilidades de atuação nesse mercado e eu vejo com muito bons olhos diante do cenário que eu acabei de colocar. Tchauzinho, gente. Bye, bye.